Eu tenho um relacionamento que envolve ocorrências múltiplas dos dois lados. Então, uma situação que tem ocorrências múltiplas dos dois lados. Eu tenho lá produto e produto está relacionando, eu vou colocar diferente agora, está relacionando com venda. Quer dizer que ocorre um relacionamento entre essas duas entidades. O que eu posso ter como atributo identificador do produto? Eu posso ter um código. Eu posso ter a descrição. Estou estabelecendo um relacionamento. Está aqui gozando do relacionamento com venda. E aí vai da minha regra de negócio. Em uma venda, quantos produtos eu posso ter? Claro. O mesmo produto, em quantas vendas ele pode ser vendido? Em vários. Agora, isso que a gente falou até agora foi o quê? Máximo. Vamos pensar no mínimo. Eu tenho um produto lá no meu estoque. O que vocês acham que acontece primeiro? É a questão temporal. A gente tem que analisar isso. O que acontece primeiro? O que eu tenho primeiro? Qual a entidade que eu alimento primeiro? A venda ou o produto? Produto. Primeiro eu tenho um catálogo de produtos, depois eu ofereço essa venda, eu ofereço ao cliente. Então eu coloco os registros lá dentro. Então eu vou colocar aqui, vou fazer uma representação diferente agora, que eu vou colocar P1, P2, P3. É uma representação de instâncias desta entidade produto. Agora eu vou imaginar que eu tenho instâncias de venda. Então eu posso ter simplesmente uma venda, a princípio. V1. Vejam só que interessante. Se eu quisesse fazer uma venda só para qualquer identificador de produto, ou seja, para qualquer instância de produto, bastaria eu adicionar aqui um atributo que fala qual foi a venda. Ok? Um atributo que fala qual foi a venda. Será que isso acontece no cenário de venda? Pode acontecer quando você tem venda identificada. Quem faz isso? A concessionária de veículo. A concessionária de veículo ela vai fazer uma venda para você e ela vai colocar o chassi do veículo. Ela precisa controlar o número de série. Então, cada instância de produto dela, tá? Cada instância representa um item. E aí você pode ter, olha, esse item foi vendido para alguém. Esse item foi vendido para o fulano. Então você tem um relacionamento direto. Só que, se imaginarmos que o produto vai ser vendido, tá? Para diversos clientes, ou seja, vão ser realizadas diversas vendas. E eu tenho um campo para identificar a quantidade desse produto, eu tenho um atributo para identificar a quantidade, aí o cenário começa a mudar. Por quê? Eu vou ter uma instância que eu posso relacionar com diversas vendas. A título de exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Na venda 1, eu preciso informar quais os itens que eu vendi. Se eu vendi, porque eu posso vender mais de um por venda. Se eu vendi, por exemplo, 2 produtos, eu posso relacionar aqui, olha, venda 1, eu vendi o produto P1 e o produto P2. Vamos imaginar então que eu fiz mais uma venda. Venda 2.
Mais uma instância que eu tenho. Venda 2, eu vendi P1 e vendi P3. Bom, só de olhar a combinação aqui, a gente já percebe o seguinte. Estas instâncias de venda 1 e de venda 2 possuem relacionamento com mais de um produto. Se eu for criar atributos para armazenar na venda o código do produto que eu vendi, e considerando que eu não tenho uma regra para definir quantos o cliente pode comprar, agora em vez de utilizar a concessionária de exemplo, nós vamos usar o supermercado. Você chega lá no supermercado, o dono do supermercado fala, olha, você pode comprar só 50 itens? Não, você pode comprar quantos você quiser. Se você ficar lá o dia inteirinho enchendo lá 70 carrinhos de compra, você pode ficar, não tem problema. Depois é só passar um cartão de crédito. E aí você então vai ter um número muito grande de instâncias relacionadas com a mesma entidade. Quer dizer, muitos registros de carro estarão relacionando com o registro de carro e vice-versa. Então esse relacionamento é o relacionamento de um para muitos. Qual que é a grande diferença do relacionamento de um para muitos? Aliás, de muitos para muitos? Muitos para muitos. Qual que é a grande diferença? Eu não tenho como armazenar os atributos da outra entidade da primeira e nem tenho condições de armazenar nessa segunda todos os atributos da primeira. E o que eu preciso fazer então? Criar uma entidade que vai armazenar a chave. Então, neste caso de venda, eu posso ter um produto e no máximo N. Eu não sei quantos. Então, mínimo 1 até o máximo. Quantas vendas eu posso ter no mínimo com um produto? Eu posso não vender. Se eu não vendi, então eu começo com 0. Esse produto, quantas vezes eu posso vender? Depende disso aqui. Quanto que eu tenho? Se eu tenho uma quantidade imensa, ou se eu posso ir modificando essa quantidade, eu posso fazer compras e aumentar, eu não sei quantas vezes eu vou poder vender aquele item. Então, de novo, eu tenho N. Esse relacionamento aqui pressupõe, né, que você armazene os campos de identificação das duas entidades em uma outra entidade. Esse relacionamento é o relacionamento de muitos para muitos. Cardinalidade de muitos para muitos. Então, a cardinalidade quer dizer o quê? A quantidade de instâncias dos identificadores de cada entidade naquele relacionamento. Exatamente no relacionamento que você está abordando. Pessoal, tranquilo? Fechou? Bom, nós vamos ver hoje a cardinalidade, aliás, o modelo entidade de relacionamento estendido. Então, esse modelo, entidade de relacionamento, lembrando, é um modelo conceitual. O modelo conceitual não está preso à tecnologia e ele vai fazer uma representação da abstração do cenário. Então, nós vamos ver hoje o modelo entidade de relacionamento estendido e alguns outros conceitos que a gente tinha para ver. Nós vamos ver o relacionamento binário, ternário, também tem o quaternário, a quantidade de vezes que você, quantidade de entidades que envolve o relacionamento, e os relacionamentos identificadores. Nós vamos ver os aspectos temporais do modelo conceitual. Ou seja, a preocupação que você tem que ter com o histórico, com o tempo.
quando que esses dados serão representados. A gente vai ver também por que você precisa do MER estendido, ou seja, do modelo entidade de relacionamento estendido. Por que ele surgiu? Nós vamos ver herança de atributos, agregação e associação. Então começa aqui, ficou um pouquinho apagado ali a imagem, mas os tipos de relacionamento. Se você tem duas entidades, o relacionamento é binário. Quando você fala de duas entidades, pode ser a mesma entidade. Em que circunstâncias vocês imaginam que uma entidade só pode ter um relacionamento binário? Eu já falei desse exemplo aqui. Eu mostrei para vocês no Excel, estão lembrados? Inglês e funcionário? Não. Pai e mãe? Pai e mãe. Se você considerar pessoa, sim. Mas o casamento é uma pessoa que relaciona com pessoa. É chamado de autorrelacionamento. Alguns autores vão dizer que é unário, que é uma entidade só. Mas a maioria vai falar que é binário. Por quê? Você está fazendo uma representação do diagrama da mesma entidade de novo, mas é um relacionamento que você tem uma chave relacionando-se com um atributo, embora seja a mesma entidade, é o mesmo conceito de relacionamento binário. Então, relacionamento binário é quando você tem duas entidades, e eu estou mostrando ele aqui. Oi? Então, aí vai depender de como você está citando. Se você falar que tem um cadastro de pessoa, se você for dizer, você pode fazer isso na mesma entidade. É possível fazer um relacionamento binário que contempla pai e mãe. Toda hierarquia você consegue fazer com binário. Bom, ternário envolve três entidades. Um exemplo está ali: cidade, distribuidor, produto. Então, a distribuição do produto envolve essas três entidades. Não está definida a cardinalidade ali, o objetivo não é esse, mas a gente percebe então que aqui nós temos três entidades compondo esse relacionamento. E aí você tem N possibilidades de relacionamento. Embora os autores recomendam o seguinte: evite relacionamentos que envolvam muitas entidades. É difícil de você gerenciar, é difícil de você abstrair e é difícil de você manipular os dados. Não existe uma regra geral dizendo o seguinte: eu não posso utilizar mais que 5 entidades. Você pode, não tem limite. Só que você vai ter provavelmente uma complexidade desnecessária se você fizer um relacionamento envolvendo muitas entidades. Alguns autores trabalham com tranquilidade até 4 entidades. Depois começa a ter já uma certa resistência. Relacionamento identificador. É quando o atributo do relacionamento compõe o identificador da entidade. Este relacionamento, ele é a oportunidade de você identificar uma entidade forte e uma entidade fraca. O que vem a ser isso? Aqui eu tenho o empregado e o dependente. A relação que se estabelece entre o empregado e o dependente pressupõe, em qualquer circunstância, que você tenha um empregado. Então, a identificação começa pelo empregado. A partir da chave do empregado, é que você consegue identificar o dependente. Se você disser qual é o número de sequência do dependente, você não sabe quem é o empregado. Aquele número sequencial, vamos imaginar. O João tem 2 dependentes. Tem o Pedro e a Maria. Então vai ser a sequência 1 e a sequência 2. Quem que é o empregado? É o João. Depois você tem lá o Joaquim. Ele também é empregado. Mas ele tem um dependente só. Qual que é o dependente dele? É 1 e a Ana. Então, se você falar assim, olha, o dependente é o número 1. Aí eu vou perguntar, mas dependente número 1 de quem? Do João ou do Joaquim? Então quer dizer que você tem uma entidade forte
que exporta a sua chave para outra entidade. Essa entidade, você vai usar, no caso, um destaque para a linha do relacionamento, informando que ela é fraca. É meio que invertido aqui, né? Por isso que alguns autores colocam essa linha pontilhada, porque na verdade a linha mais forte quer dizer que a entidade é fraca. E a linha normal, a entidade é forte. Bom, aspectos temporais do modelo de entidade de relacionamento. Os atributos se modificam ao longo do tempo. Você tem que levar em consideração essa possibilidade quando está elaborando o seu modelo conceitual. Um exemplo. Você precisa armazenar o salário do colaborador. Você vai lá e define um atributo lá no cadastro colaboradores. Você criou lá a entidade colaboradores. Tem a matrícula, tem o nome, tem o CPF, tem o setor que ele trabalha, tem o cargo, tem o salário. Só que a gente sabe que praticamente, né, ao longo do período de uso desse banco de dados, esse colaborador não vai permanecer com esse salário. Se você não criou um atributo para armazenar o salário dele no tempo, você só vai ter o salário atual. Então, se alguém te pedir uma informação assim, olha, eu quero um relatório da porcentagem de aumento do salário. Se você não tiver uma entidade que ficou registrada lá, quando é que esse aumento foi realizado, você não consegue trazer o relatório. Mesmo que você tenha, você vai ter que processar essa entidade para você descobrir quais eram esses salários, qual foi esse aumento. Ou você vai ter simplesmente um registro para todo mundo, você não vai conseguir detalhar. Então, quer dizer, quando você está elaborando o seu modelo de dados, você tem que preocupar com isso. Um exemplo agora, trazendo para a vida real. Você está modelando um software para armazenar as informações a respeito do cálculo do tributo, ou dos tributos, de uma determinada mercadoria. Então, você está sujeito a tributo municipal, no caso de serviço, você está sujeito a tributos estaduais, está sujeito a tributos federais. Só que a legislação ela é dinâmica, ela vai modificando. Um exemplo, atualmente nós temos desconto de IPI. Então a alíquota de IPI, por exemplo, para os veículos, é uma que pode amanhã ser outra. Aí alguém te pede um relatório para calcular ou fazer uma comparação do que aconteceu com os tributos. Olha, os tributos aumentaram quantos por cento nos últimos 10 anos? Só tem um jeito de você saber disso. Se você pegou toda a movimentação que aconteceu com aquela mercadoria e armazenou em uma entidade, né, que seria a sua referência de informação. Nesta entidade, provavelmente você vai ter um atributo para definir a data, a hora, o mês, o ano, enfim. Você tem que ter essa preocupação na modelagem. Então, quando se fala que a modelagem, né, abrange a preocupação temporal, é porque você não tem que pensar só agora. Você tem que pensar no quanto essa informação vai se modificar. Nesse aspecto, nós estamos abordando só o atributo. Uma outra situação que pode também influenciar no seu modelo é que o relacionamento pode modificar-se com o passar do tempo. Imaginemos que você tenha uma pessoa, uma entidade para cadastrar a pessoa, e as pessoas estão lá lançadas naquela entidade. E você estabeleceu um relacionamento, uma entidade, né, adicional, com informações, por exemplo, da carteira de motorista, da habilitação. E aí você vai ter a seguinte situação. Se o indivíduo ainda não tem habilitação, ele não tem relacionamento com aquela entidade. Se ele passou a ter habilitação, ele já pode ter o relacionamento. E se ele teve a sua licença cassada, alguma coisa pode mudar nesse relacionamento. Se o objetivo seu é saber quem está apto a dirigir, você vai ter que ter uma condição ali de relacionamento que permita identificar se aquela pessoa tem ou não. Então, na verdade, se a gente analisar mais a fundo, esse
cenário de relacionamento, quer dizer que você vai modelar o seu diagrama, o seu modelo conceitual vai incluir atributos de relacionamento com o próprio relacionamento que identifica se aquela informação existe ou não. Como é que seria no caso da habilitação ou de alguém que está apto, né, para dirigir? Você poderia ter um relacionamento que informa quem está apto. Maravilha, você vai armazenar na entidade o CPF de quem está apto. Aí alguém chega para você e fala assim: eu quero saber quem estava apto há um mês atrás. Se você não sente usar o modelo estendido. Mas não é obrigação. É isso que eu quero deixar claro. Não é obrigação que o seu modelo, você está desenhando lá o seu modelo conceitual, eu tenho que usar o estendido. Não, você não tem que usar. Você pode utilizar. E aí de onde ele veio? Basicamente, de algumas mudanças que aconteceram. Acho que eu passei muito rápido aqui. Ou está fora de ordem. Vou voltar aqui porque eu coloquei em algum outro lugar. Mas tudo bem. Carlos Alberto Euser, ele diz o seguinte, que o modelo estendido, ele surgiu de um cenário de evolução. E esse cenário foi basicamente o surgimento de novos padrões de armazenamento de dados. Um deles são os dados georreferenciados. E outra que há um bom tempo surgiu é o desenvolvimento em cima de orientação a objeto. Então vocês já devem ver lá em orientação a objeto que existem informações dentro do modelo, da modelagem de orientação a objeto, existem informações mais abrangentes. E foi com base nesse conhecimento que chegou-se a um padrão extraordinário, ou seja, expandiu o MER e criou o MER estendido. Vocês vão ver então que boa parte dessas operações que você realiza com o MER estendido tem a ver com orientação a objeto. Então uma delas diz respeito à especialização e generalização. Só para eu fazer aqui para ter uma noção. Vocês estão estudando orientação a objeto nesse período? Sim. Já chegaram a ver o que lá? Generalização, já chegaram a ver? Especialização? Ainda não. Então vocês têm a classe tem propriedades, depois você tem os métodos, certo? Uma classe, conceito de herança, você já viu? Herança. Então quer dizer que se você modelou uma classe mais genérica, por exemplo, a classe pessoa, o que a classe pessoa tem de propriedade? A gente tem que levar em consideração que na orientação a objeto, o importante não é você colocar todas as propriedades que uma determinada classe pode ter, mas você tem que identificar quais são as propriedades necessárias para o cenário que você está modelando. Então, se o objetivo é controlar as informações das pessoas dentro de uma agência bancária, quais são as informações ou quais são as propriedades importantes das pessoas? CPF, eu preciso saber o documento que identifica essa pessoa, né, nas transações financeiras. Eu preciso saber qual é o nome dela, a identificação dela, enquanto pessoa física, enquanto civil. Eu preciso saber onde ela mora, para enviar um cartãozinho para ela, ou de repente para enviar uma cobrança, ou para ofertar um produto, um serviço. Então eu preciso dessas informações. Bom, eu tenho diversos perfis de pessoas. Se a gente observar, eu tenho pessoa que realiza muita transação no banco. Eu tenho pessoa que tem uma conta especial, por exemplo, a conta universitária. Quem tem conta universitária aí? Qual que é a característica fundamental da conta universitária? Primeiro ano, qual a taxa? Redução de tarifa. É uma característica importante. E eu tenho também as pessoas que já têm uma movimentação, ou seja, aqueles que já têm uma vida profissional, né, ou trabalham numa empresa, têm uma empresa, são sócios de empresa, eles têm mais movimentação financeira. O que geralmente está associado a esse perfil de cliente? Muita oferta de produto e serviço e uma taxa de manutenção mais alta. Então você consegue visualizar aí que
embora estejamos falando de pessoas, existem perfis de pessoas diferentes. Então, se você vai modelar pessoas, o que você tem que levar em consideração para compor ou para instanciar as classes? Enfim, gerar objetos lá dentro a partir dessas classes. As informações que são necessárias para todas as pessoas são as chamadas genéricas. As informações somente para determinado grupo de pessoas são as específicas. Então, especialização e generalização diz o seguinte: você vai analisar o conjunto de atributos e entidades, quais são as informações de cunho geral, que se aplica a todos ou a maioria, e depois você vai identificando aquelas específicas, especializadas. Então é basicamente quando você também vai tratar a questão do colaborador na empresa. Todo colaborador tem uma matrícula, tem um nome, tem um documento. Mas nem todo colaborador vai ter o documento habilitação. Ou, por exemplo, registro no CREA. Registro no CREA é para quem, vamos imaginar que seja uma empresa de construção civil, para o arquiteto e engenheiro. Tem o campo CREA para preencher. Aí você diz assim: eu vou armazenar tudo isso em uma entidade só. É a mesma coisa que você criar uma planilha lá no Excel, você cria uma só e cadastra todo tipo de pessoa na mesma planilha. Dali a pouco você vai ver, você já está indo lá na coluna 189. Precisa saber qual que é o documento de titulação ou de certificação em banco de dados que essa pessoa tem. Aí você vai navegando nas colunas até achar qual que é o documento que dá a titulação de banco de dados para ela. E as outras pessoas que não têm titulação de banco de dados? Aquela coluna está vazia. Então, a preocupação com a generalização e especialização, embora não seja só isso, ela vai te dar uma orientação para modelagem mais otimizada. Tanto para você entender a existência daquele registro, daquela instância, quanto também para que você não tenha atributos vagos, não preenchidos, né? Você acaba tendo também mais informações para manipular, então você acaba consumindo mais recursos de processamento. Então você tem aí uma modelagem mais refinada, bem parecida com o modelo que vocês vão ver dentro de orientação a objeto. Então, especialização é quando eu identifico características comuns a um grupo mais restrito. Generalização é quando eu faço o reverso. É quando eu identifico, a partir de diversos registros e perfis diferentes, quais são as informações que eles têm em comum. Aquelas que são, na verdade, distinção, aquilo que você tem em comum naquelas ocorrências. Então aí tem um exemplo. Eu posso ter pessoa, e aí, vejam o símbolo, o desenho gráfico da generalização, especialização. Então eu tenho pessoa, jurídica ou física. Então estas entidades são entidades especializadas de pessoa. Ao mesmo tempo, pessoa é entidade especializada de jurídica e física. Generalizada de jurídica e física. Assim também obra. Eu tenho livros e periódicos. Eu coloquei desenhos aqui diferentes. Vocês podem ver que é só a saída da linha ficou um pouquinho diferente. Tem alguns autores que vão usar como se fosse um chapeuzinho também. E aí alguns softwares também vão modelar dessa forma. Mas enfim, você tem esse triângulo ou você tem um chapeuzinho. Especialização e generalização agora um pouquinho mais detalhado. Então eu tenho aí, bem parecido com o BR modelo, eu creio que até foi criado com o BR modelo e algumas modificações. Matrícula é o identificador dessa entidade aqui. Depois eu tenho departamento, o identificador do departamento é o nome. Foi a partir de uma entidade especializada que eu estabeleci relacionamento com o curso. Então,
esta modelagem, se vocês observarem, o próprio modelo já nos diz que somente a pessoa, tá, que possui especialização de aluno frequenta curso. Então, essa modelagem é muito mais clara. Ela já te dá uma visão muito mais detalhada do modelo. Então, não dá para você ter, né, relacionamento com o curso se for professor, se for funcionário. Somente se for aluno. E se o professor nesse algo, como é que é assim? Não, provavelmente, para efeito de frequência, que aí no caso é a frequência, você não faz a frequência da mesma forma. Em termos gerais, você não tem uma entidade. Olha como é que é interessante. Nós, professores, chegamos ali na FASECA e tem lá um livro de chamadas para assinar. Presença. Ponto. Veja, que lá só tem a assinatura, o registro de ponto, para professores. E mesmo que eu dê uma aula ou 2 aulas, eu tenho um ponto. No entanto, eu posso segmentar. Eu chego aqui às 19, vou ficar até às 22h30. E vocês são os alunos da primeira turma. Imaginem só se eu fosse colocar tudo isso na mesma entidade. Como é que ia ficar mais complexo você saber, olha, esse aqui é de aluno, esse aqui é de professor. Porque eu tenho um registro só de marcação de ponto, né? E com 2 turmas dando aula, eu teria para cada aula um conjunto que corresponde a cada presença de aluno. Então, isso aqui é frequência de aluno. E aí, se eu fosse registrar do professor, eu teria uma outra relacionando com a presença do professor. Porque eu teria instâncias diferentes. No mesmo espaço de tempo, eu teria instâncias diferentes. Bom, vamos ver o que mais que acontece aqui. Agora eu coloquei já uma representação, não do modelo conceitual. Esse aí já é um modelo lógico, onde eu coloquei uma representação baseada ali no conceito que vocês têm de classe, só que aí é a representação das entidades, de cliente, pessoa física e cliente, pessoa jurídica. O que acontece com os atributos? A entidade super entidade, ou a entidade mais genérica, ou a entidade ancestral. Alguns chamam de entidade mãe. Ela automaticamente transfere para a entidade filha, ou para descendente, o seu atributo identificador. Então, o que aconteceu com o cliente? Veja, o cliente tem nome e tem código. Código é a chave. A pessoa física tem CPF e tem sexo. E o que identifica essa pessoa física? O código. Já a pessoa jurídica não tem CPF, ela tem CNPJ e tem código. E as duas têm o quê? Além disso? Qual é o atributo que as duas, aliás, as 3 entidades têm? Além do código? Nome. Todas elas têm nome, mas eu não preciso colocar o nome aqui. Por que eu coloquei esta? Esta é para fazer um relacionamento. O nome eu não preciso, porque a partir do relacionamento eu sei qual que é o nome. Então, se eu for listar as pessoas jurídicas no meu relatório, eu listo naquela entidade P jurídica com relacionamento com a tabela cliente para aparecer o nome. Eu não preciso armazenar o nome nas 2 entidades. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Gerando redundância. Estou gravando os dados 2 vezes, não tem necessidade. O relacionamento é para evitar que eu faça isso. Então não é necessário repetir os atributos naquela que é a entidade inferior. Herança múltipla é bem simples. É quando você tem mais de uma entidade contribuindo ou formando os atributos de uma outra entidade. Então eu tenho veículo e as especializações de veículo que eu tenho: veículo terrestre e veículo aquático.
E aí desses veículos eu tenho automóvel. Automóvel é um veículo terrestre. Barco é um veículo aquático. E eu tenho um veículo anfíbio. Ele herdou características das duas entidades superiores. Então isso é herança múltipla. A herança ocorreu em vários níveis. Ok? Dúvida? Tranquilo? Agora é o seguinte, além de você ter que definir a relação que existe entre aquela unidade ou aquela entidade master ou a entidade mãe, a super entidade e a entidade filha, você também pode estabelecer algumas regrinhas. Quando é que esses dados, ou quando é que essa relação vai acontecer? Quando é que essa generalização, ou que essa especialização irão acontecer? E aí você tem o seguinte, definição por condição. Uma condição seria a seguinte: se for preenchido o campo da carteira de habilitação, isso indica que eu tenho que preencher a entidade quando é que foi feito o exame e quando é que ela vence. Então isso é uma condição. O usuário foi lá e preencheu o campo que vai armazenar a entidade pessoa. Apareceu um campinho para ele preencher o número da carteira de motorista. Ele preencheu, o sistema já abre uma janelinha. Olha, agora você tem que preencher esse resto aqui. Então essa situação é definida pela condição. Você já estabelece uma condição para que aquela especialização ocorra. Mas você pode ter uma situação definida pelo usuário. O usuário é que vai definir se tem ou se não tem. E aí isso pode ser, por exemplo, quando o usuário vai classificar alguma coisa. Quando, por exemplo, o usuário está agrupando alguma informação. Imagina que o usuário tenha na tela dele um local onde ele guarda as informações. Isso acontece quando ele vai fazer isso, quando ele vai salvar o arquivo dele. Ele pega um arquivo e coloca dentro de uma determinada pasta. Já existe uma estrutura definida, mas não tem regra para colocar o arquivo dentro. Ele coloca o arquivo que quiser dentro da pasta. Quando ele coloca esse arquivo lá dentro, ele estabelece uma relação. Essa relação quer dizer o seguinte: ele está classificando. Então ele está generalizando aquela informação. Ou ele está especializando. Depende do movimento que ele vai fazer, da escolha que ele vai fazer da entidade. Então o usuário pode, em algumas situações, definir. Ou você pode já pré-definir como uma condição. Agora, esse cenário que eu falei é com relação à participação. Participa ou não participa. Agora nós temos a questão do pertencimento. Pertence ou não pertence? Esta situação aqui eu vou tratar quando for generalização simples. O que é a generalização simples? Eu tenho uma entidade, e eu tenho uma especialização só para ela. Eu não tenho múltiplas, eu só tenho uma. O que eu posso definir? Que é mutuamente exclusivo. Alguns autores não utilizam essa referência, eu até trouxe aqui um conteúdo para explicar para vocês, mas ela deve pertencer a pelo menos um nível inferior. Então eu tenho lá uma entidade e eu tenho as possibilidades de especialização. Quando eu digo que é mutuamente exclusivo, deve pertencer a pelo menos um nível inferior. E eu tenho sobrepostos. Sobreposto é quando eu tenho, por exemplo, voltando lá naquela situação do professor, da pessoa, professor e aluno. Já imaginaram um professor ou uma pessoa que dá aula, estuda e trabalha na mesma instituição? Ele dá aula, então ele é professor. Ele estuda, ele é aluno. E ele trabalha na própria instituição, então ele é funcionário também. Então, uma pessoa que vai ter ocorrências ou vai ter especializações em todas elas. Pode ser também que você tenha uma pessoa que seja um vigia. O vigia é colaborador, não é terceirizado. Existe um outro contrato e essa pessoa não trabalha, ele não é funcionário da empresa. Então ele não vai estar nem funcionário, nem professor, nem aluno. Então o vigia é terceirizado. Então essa situação de sobrepostas é quando você tem essa situação de vários níveis. Lembrando então que
pode pertencer a uma ou mais, aí vai ser sobreposta. O conceito de sobreposto é quando você tem mais de um. E agora nós temos uma restrição com relação à totalidade. Essa tem uma pequena diferença da anterior. Determina se a entidade de nível superior, aquela mais genérica, pertence ou não, no mínimo, a um dos conjuntos inferiores. Então, se ela deve pertencer, ela é obrigatório, e aí seria o seguinte, voltando naquele desenho, é como se eu dissesse, no meu modelo, ou eu quero dizer no meu modelo, que eu vou cadastrar a pessoa, vai aparecer aquela caixa de combinação, muita gente está acostumado, o programador fala que é combo box, onde você escolhe lá o que você vai preencher. Se você clica nele, tem a opção vazio, tem a opção professor, aluno e funcionário, quer dizer que você pode optar por preencher ou não preencher. Se é obrigatório você escolher um deles, então caiu naquela condição. Você tem que ter pelo menos uma especialização. Se você tem uma situação de liberdade, que é o caso do checkbox, eu posso marcar um, posso marcar nenhum, mas posso marcar todos. Eu falo que é parcial. Então é basicamente o que está aqui. Pode pertencer a qualquer um deles inferior. Bom, o que Carlos Alberto Leuser fala? Tem autores que permitem especialização não exclusiva. Neste diagrama, considera-se o conjunto de pessoas vinculadas a uma universidade. Neste caso, a especialização não é exclusiva, já que a mesma pessoa pode aparecer em múltiplas especializações. Uma pessoa pode ser professor em um curso, aluno em outro, aluno de pós-graduação. Por outro lado, essa pessoa também pode acumular o cargo de professor em tempo parcial como funcionário, o cargo de funcionário, e pode também parcial como professor, e em departamentos diferentes. Então quer dizer que esse professor, ele acaba sendo professor mais de uma vez. Olha, ele não é só professor, não, ele é professor mais de uma vez. E aí tem distinção, pode ser que esse professor tenha remuneração ou condições diferentes, enfim, atributos diferentes para cada situação de professor. O principal problema com esse tipo de generalização e especialização que apresenta é que não tem como você identificar pela herança a entidade. Ou seja, você não vai conseguir identificar simplesmente identificando a chave da classe ou da entidade mais genérica. Então, esse caso aqui, esse autor não usa. Se você olhar no livro dele, ele fala assim, ó, eu não uso esse não exclusivo. Não tem. É uma abordagem que ele escolheu. E muita gente concorda de não estabelecer essa relação por causa desse dificultador aqui. Toda vez que você for alimentar aquela especialização, você vai ter que criar uma chave para ele. Então é como se fosse o seguinte, eu vou cadastrar o professor, mas professor de pós ou é um professor de graduação? Aí é de pós, então tem um número. Aí fica o código dele enquanto professor, mais um número na frente. O que adiantou você fazer essa especialização? Não adiantou nada. Na verdade, você criou uma outra situação de identificação. Então, ela dificulta você manipular os dados. Por isso que Carlos Alberto, digamos assim, ele aborda a utilização. Silber Schacht traz um conceito para a gente aqui de agregação. Ele diz o seguinte: não podemos estabelecer relacionamento entre relacionamento. Então quer dizer, você não pode ir lá, esse relacionamento, aqui tem um exemplo, né? O devedor já relacionar com a gente. Você não pode fazer relacionamento de relacionamento. Você pode fazer relacionamento entre entidades. Aí tem essa proposta. Pode-se utilizar a agregação. Você pega as entidades relacionadas, trata como se fosse uma entidade e relaciona aquela entidade com outra. Então isso aqui é uma agregação. Se você observar bem,
é o resultado da junção dessas duas entidades, ou seja, desse relacionamento, que estabelece o relacionamento com essa entidade. E não esta relacionando com essa diretamente. Tem que existir em concomitância esse relacionamento. E Novatti e Elmasi traz o seguinte: a agregação é um conceito de abstração para a criação de objetos compostos. Não vou ficar me atendo a isso aqui, porque vocês vão, com certeza, estudar bastante lá em orientação objeto. Então, objetos compostos, com base em seus objetos componentes. Então, o que é o componente? Um conjunto de componentes forma alguma coisa. Compõe o objeto. Então, se você pegar o desktop, geralmente o desktop ele é composto por um teclado, um mouse, um monitor e um gabinete. Então, aí você tem um exemplo de composição. E aí ele diz que tem 3 casos que você pode utilizar no MER estendido. Agregação de valores de atributos de um objeto para formar um objeto total. Você vai juntando atributos de outras entidades até você compor um objeto total. Isso acontece, por exemplo, quando você vai armazenar em um sistema um documento. E esse documento, vamos imaginar que esse documento está juntando o banco, informações do veículo, informações do proprietário, informações do financiamento, para determinar um contrato e uma condição de alienação do bem. Então você precisa agregar esses valores de atributos até você montar aquela situação. Então vai depender muito daquele cenário para você abstrair. Neste caso, que eu trouxe no exemplo, você vai compor essa transação de alienação por veículo, banco e um proprietário, né, sem contar aí as informações pertinentes. E outra situação, representação de um relacionamento de agregação, né, conforme a gente acabou de ver em Silberschatz, a um relacionamento comum. Essa também é a ideia de Euler. Carlos Alberto Euler também, né, considera como agregação esta operação aqui. Mas Elmasi e Novatti ainda traz o seguinte: possibilidade de combinar objetos que são relacionados por uma instância de relacionamento, em particular, a um objeto agregado de nível superior. Isso aqui já é menos utilizado. Vocês vão ver essa utilização aqui bastante lá no diagrama ou dentro do estudo de objetos. Orientação a objetos, vocês vão realizar essas operações. Então, isso aqui é pouco usual, também não vamos nos preocupar tanto assim. O que eu trouxe é o que você consegue fazer, então, na prática, aí, em cima do BR modelo. Antes de mostrar esse cenário aí de associação, eu trouxe aqui alguns exemplos de especialização. Então, vamos analisar junto. Filial, eu tenho uma, no máximo uma, relacionando-se com o cliente. Deixa eu perguntar aqui. Renan, a filial tem que ter cliente? Cliente? Toda filial tem que ter cliente? Tem. Cliente. Tem ou não tem? Tem? Veja, o relacionamento da filial com o cliente pressupõe o seguinte: você tem uma filial cadastrada, filial de Varginha. Só que você não achou nenhum cliente ainda, você não vendeu. Então você tem 0 instâncias de cliente. Então a filial não é obrigada a ter cliente. Então essa abordagem a gente vai começar a utilizar a partir de agora. Você olha o modelo e você já consegue responder: é possível ter? É possível não ter? É possível ter somente um? Ou é possível ter qualquer quantidade? Então a filial pode ter cliente, pode não ter cliente, pode ter qualquer quantidade de cliente. Cliente identificado por código. Mas o cliente pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Ok? Então está aqui um exemplo de especialização. Olha que interessante o atributo identificador. Como é que eu identifico uma pessoa física, gente? CPF. Pelo CPF. Como é que eu sei o nome de uma pessoa física? Pelo
Por quê? Aqui nessa entidade, obrigatoriamente, eu tenho os atributos de cima. Esse atributo que é o identificador, ele vai estar presente aqui. Não preciso nem mostrar no modelo. Aquele outro eu tenho acesso porque o outro estabeleceu o relacionamento que é o identificador. Então, quer dizer, aqui eu tenho especialização. Vou colocar aqui. Eu tenho que colocar uma representação dele aqui ou aqui. Tem cenários, nós já vimos antes, cenário parcial, lembra? Onde eu poderia preencher aqui, poderia preencher lá, poderia não preencher nenhum. Esse caso é total. Toda vez. Então, se aqui eu tenho 50, a soma desse com esse vai dar 50 registros. Para cada um eu tenho, por isso que é total. Ele vai acontecer mesmo. Aqui já aconteceu diferente. Funcionário pode ser motorista e pode ser secretário. Ou não. A questão é a seguinte: se o funcionário for, olha a diferença, tem esse pezinho aqui. Esse pezinho significa parcial. Tá? Lá no BR Mobile. Se o motorista, se eu tenho essa entidade motorista, é porque provavelmente eu vou colher atributos comuns aos motoristas. Deve ser a carteira de habilitação, qual que é o tipo de carteira que ele tem, se ele pode transportar carga perigosa ou não. Enfim, eu posso querer armazenar todas as informações pertinentes aos motoristas. Secretária, o que uma secretária pode ter? Se ela fala alemão, inglês, japonês, os idiomas, ou a atividade que ela pode desempenhar. Só que eu posso ter, importante, né? Importante. É mesmo? Então eu posso ter um funcionário que não é motorista, que não é secretário. Olha que interessante. Imaginemos que a empresa tem 100 funcionários. Eu vou ter 100 registros aqui. 10 motoristas, tem 10 aqui. E 2 secretárias. Olha, mas então eu tenho 100, aqui eu tenho 10, que são os motoristas, e aqui eu tenho 2 registros. A soma dos registros dessas entidades não dá necessariamente o total que tem sido. É parcial. Tranquilo, né, gente? Bom, a agregação, segundo é o Mas e Novati, aquilo que eu estava falando antes. Eles falam que você pode ter essa situação, que a empresa tem relacionamento com o candidato à vaga. E esta relação se estabelece na entrevista. Se vocês observarem com atenção, olha o que é isso aqui. Esse relacionamento. Lembra do dia que eu mostrei lá os diagramas? Esse tem minha dupla. Ele é identificador. Ele identifica aquela situação. Então eu tenho o CNPJ da empresa e eu tenho lá o CPF do candidato. E aí eu tenho aqui uma entidade que está relacionando, olha a entidade, está relacionando este relacionamento com essa outra entidade que é a oferta de emprego. Então esse é o cenário de agregação que eu faço no Novati. Mas eu gosto de trabalhar com essa aí. Olha como que ela é mais tranquila de representar. A princípio ela parece estranha, mas não é não. Carlos Alberto Euser, lá no BR Modelo, o BR Modelo foi feito em cima do livro do Euser. Vocês vão ver que isso foi desenhado no BR Modelo, muito tranquilo. Pensem comigo, médico tem relação com o paciente. Esqueçam esse retângulo aqui. Pensem só na consulta. O médico, paciente. Paciente, consulta médica. Acontece o quê? Uma relação entre o médico e o paciente. O médico pode atender. Deixa eu ver aqui quem. Marcelo. O médico pode atender mais de um paciente? Pode. O paciente
pode ser atendido por vários médicos? Pode. Pode. Relacionamento, muitos para muitos. Só que a partir desse relacionamento, ou seja, quando une-se o médico com o paciente através da consulta, o que surge mesmo, gente? Receita, que é a prescrição. Não tem jeito de você relacionar o médico com a prescrição sem a existência do paciente, também não vai conseguir fazer o contrário, usando só o paciente. É exatamente esse evento de um paciente na frente do médico que você gera uma prescrição. É obrigatório isso. E aí, você tem então médico relacionando através da consulta com o paciente. Só que para esse relacionamento acontecer, eu não tenho que armazenar o ID do médico e o ID do paciente, ou seja, o identificador dos dois. Não vai surgir naturalmente, vocês lembram que a gente viu no exemplo que eu estava explicando antes, que relacionamento muitos para muitos já pré-define uma entidade? Então, este relacionamento dá origem à entidade. É essa de volta aqui, ó. Está ao redor. Esta entidade é quem relaciona com o medicamento. Então, eu tenho relacionamento entre entidades associativas. Esta entidade aqui é o que é chamada de entidade associativa. Quando você for fazer esse tal do BR modelo, você já tem prontinho a entidade associativa. O que é entidade associativa? Olha que interessante o BR modelo. Você vai clicar aquele botãozinho de relacionamento aqui, e a hora que você for arrastar, você não arrasta nessa área de fora, não, você tem que arrastar no meio. Porque você está estabelecendo relação desta entidade com aquela de lá a partir desse objeto aqui que indica o relacionamento, desse desenho. E aí, você vai utilizar a parte de fora para relacionar essa entidade com essa. Entidade relacionamento, entidade associativa nesse caso. Bom,